Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Chegamos ao vivo naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Segundou e a gente chega para te contar as últimas notícias. É hora aí de religar os motores e conferir o que aconteceu e quais os assuntos que estarão em destaque nessa semana no Brasil e também no mundo. Então, pega o seu cafezinho que a gente vai começar juntos essa segunda-feira bem informados. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir, é claro, os destaques desse 25 de março. Primeira turma do STF forma maioria para manter prisões dos supostos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Investigação revela esquema na polícia do Rio de Janeiro para encobrir crimes. Trazemos também um balanço sobre as chuvas que atingiram o sudeste do país neste final de semana, causando destruição principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Tiroteio em casa de shows próxima de Moscou deixa mais de 130 mortos. Todos os 4 suspeitos estão presos preventivamente. E ainda, oposição na Venezuela troca candidato e se mostra unida contra Nicolás Maduro. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, hoje o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter as prisões dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. E o partido União Brasil expulsou o deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do crime. Vamos ver. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão de 3 suspeitos de arquitetar e ordenar o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e também do motorista Anderson Gomes. Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos no Rio de Janeiro neste domingo e tiveram as prisões mantidas após audiência de custódia. No mesmo dia, eles foram transferidos para Brasília e encaminhados para a Penitenciária Federal no Distrito Federal. Além das prisões, a decisão de Moraes determinou também o afastamento das funções públicas, o delegado Giniton Lages e o comissionário Marco Antônio de Barros Pinto. Ambos atuavam na Delegacia de Homicídios do Rio na época do crime. Giniton foi o delegado que iniciou a apuração do caso, indicado pelo então chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, que foi preso. Ele é suspeito de não só ter acobertado o crime, como também de ter autorizado o assassinato. O União Brasil expulsou o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, suspeito de ser o mandante do assassinato de Marielle. Segundo o União Brasil, o Estatuto da Legenda prevê a aplicação da sanção de expulsão com cancelamento de filiação partidária de forma cautelar em casos de gravidade e urgência. O partido informou que, embora filiado ao União Brasil, o deputado federal Chiquinho Brazão já não mantinha relacionamento com o partido e havia pedido ao Tribunal Superior Federal autorização para se desfiliar. Seguimos ao vivo, agora 8 horas 34 minutos. E olha só, mudança em revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, definida recentemente, gera incertezas para aposentados. E é sobre esse tema que nós iremos nos debruçar na nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, recebo agora a Maria Faiocchi, que é advogada especialista em Previdência Social. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Para começar, nos explique o que motivou essa mudança. Afinal, a Corte tinha decidido em 2022 pela validade da revisão, o que permitia que segurados que contribuíam com a Previdência antes do Plano Real, de 1994, poderiam aí utilizar a revisão como cálculo das aposentadorias. Mas tudo isso mudou na semana passada? Realmente foi uma manobra que pegou todo mundo de surpresa. A motivação, segundo especialistas, seria econômica e política, né? Porque o governo acabou divulgando que o rombo seria de aproximadamente 480 bilhões de reais na economia. Só que isso não restou comprovado. Eles não apresentaram, por exemplo, algum relatório, algum estudo sobre o impacto da revisão na economia. Então, ficou tudo muito obscuro. E, diante disso, talvez pressão política, pressão de ordem econômica também, o STF resolveu inverter a ordem de julgamento
e trouxe à tona um julgamento que estava pendente há quase 25 anos, que seria praticamente a mesma tese da revisão da vida toda. E eles acabaram julgando de forma desfavorável esse julgamento que foi feito agora semana passada. Com esse julgamento desfavorável, automaticamente isso vai refletir no julgamento da revisão da vida toda, que ainda não foi feito. Mas aí acabou se criando um grande problema, porque era uma ação, assim como você falou, que já tinha sido julgada, né, sacramentada, finalizada, e pegou todo mundo de surpresa. Mas aí a gente ainda precisa esperar agora voltar a julgamento, a pauta de julgamento, a revisão da vida toda, para a gente ter certeza de como o STF vai agir. Entrando mais nessa questão política e econômica que você falou, e falando sobre a arrecadação e esse foco do governo, principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de mirar o déficit zero ainda em 2024, eu lembro aqui que a arrecadação federal chegou a 186 bilhões e 500 milhões de reais em fevereiro, considerado aí o melhor resultado da história. Essa decisão pode representar um alívio muito maior? Qual seria a balança, o equilíbrio, né, para isso? Então, segundo o governo, essa decisão, né, assim, a intenção do governo é que a falta, né, de aplicação da revisão da vida toda tem um impacto positivo na economia, porque vai gerar uma economia para os cofres públicos, né, e vai melhorar essa questão econômica. No entanto, eu volto a repetir, os dados não são claros, ninguém explicou de forma muito clara, detalhada, com estudos, que a revisão da vida toda vai ter um impacto muito grande na economia. Até porque a gente sabe que a Previdência Social, né, é um dos órgãos que mais, né, o INSS é um dos órgãos que mais arrecada no Brasil. A gente teve agora essa grande discussão, por exemplo, dos Ubers, né, da arrecadação dos Ubers, quer dizer, mais dinheiro para os cofres da Previdência, mais arrecadação previdenciária, quer dizer, o dinheiro entra, e entra bastante, né? Não entra pouco dinheiro. Então, o que a gente gostaria é de ter mais clareza nesses dados, mais informações, porque essa parcela que tem direito à revisão da vida toda não é uma parcela gigantesca do universo dos aposentados e pensionistas, é uma pequena parcela, são poucas pessoas que têm direito a essa revisão. Então, o correto seria o governo federal, né, a União, apresentar um estudo mais claro do impacto antes de tomar, por exemplo, uma atitude dessa, essa manobra que foi feita no STF que prejudicou essa parcela de pessoas que estavam aguardando há muitos anos. E para tentar trazer um direcionamento para os nossos telespectadores, como fica para os aposentados, para os que já possuem aplicação da tese por decisão da Justiça e também para os que têm ações em andamento? Eles podem ser afetados por esse novo julgamento? Podem ser afetados. Assim, todas as ações que estão discutindo aí a revisão da vida toda, elas foram suspensas. Teve uma ordem, né, para todas essas ações, independente se tinham ou não ganho de causa, elas ficaram suspensas até o julgamento final do STF. Então, para essas pessoas que estão com processo suspenso, não vai ter nenhum impacto, assim, elas não precisam devolver dinheiro, nada. O problema seriam aquelas pessoas, por exemplo, que conseguiram liminares, que é uma quantidade mínima de pessoas que conseguiram, por exemplo, uma liminar para aumentar o valor do benefício. Essas pessoas poderão ser impactadas caso realmente a gente tenha a confirmação que a tese caia, que a revisão da vida toda caia, aí talvez, né, dependendo da decisão, elas teriam que devolver aquilo que já receberam. Mas são casos realmente pontuais. Pouquíssima gente teve a aplicação da revisão da vida toda por liminar ou por uma antecipação de tutela. Entendi. Conversamos com a advogada previdenciária Maria Faiocchi. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço. Um ótimo dia para todos vocês. Para você também, uma ótima semana. Até mais. E as fortes chuvas deixaram ao menos 12 mortos na região sudeste aqui do país. Foram registradas 8 vítimas no Rio de Janeiro e 4 no Espírito Santo. Os temporais causaram enchentes e também deslizamentos, principalmente nesses dois estados. O cenário mais crítico é em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde choveu mais de 340 milímetros desde sexta-feira. É um volume muito grande em pouco tempo. A média na cidade para todo o mês de março é de 250 milímetros. A chuva concentrada deixa o solo instável e provoca deslizamentos.
A Defesa Civil informou a ocorrência de 238 deslizamentos na cidade. Um deles destruiu a casa de uma família. Deixou 4 mortos. Uma menina de 4 anos foi resgatada viva após 15 horas sob os escombros. Está fora de perigo. Mas ela perdeu os pais, o irmão e a avó. O resgate emocionou os bombeiros e moradores. Ela estava abraçada ao pai, de 24 anos, que foi retirado sem vida. Ele usou o corpo como escudo para protegê-la. Em Teresópolis, uma criança de 8 anos e um adolescente de 14 morreram após 3 casas caírem em uma outra. Em Arraial do Cabo, um homem morreu atingido por um raio. Em Duque de Caxias, um motorista de caminhão morreu depois de capotar na pista molhada e cair em um córrego. No Espírito Santo, a chuva causou enchentes na cidade de Mimoso do Sul. Em algumas casas, a água chegou no 2º andar. Moradores foram para o telhado para escapar da enchente. Os bombeiros passaram o fim de semana trabalhando para retirar moradores que estão em regiões isoladas. Segundo a Defesa Civil, além dos mortos, ainda há desaparecidos. Ao todo, 1.200 pessoas estão desalojadas no estado. 13 cidades estão em emergência. Agora, 8h42, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Oposição venezuelana troca candidato e se mostra ainda mais unida contra Nicolás Maduro. E ainda, tiroteio em casa de shows próxima de Moscou deixa mais de 130 mortos. Todos os 4 suspeitos estão presos preventivamente. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h45 pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques internacionais dessa segunda-feira para compartilhar com você. Na Rússia, os suspeitos de envolvimento no massacre em uma casa de shows onde mais de 130 pessoas morreram tiveram prisão preventiva decretada neste domingo por um tribunal de Moscou. Eles são acusados de cometer um ato terrorista que, segundo o Código Penal russo, é passível de prisão perpétua. A ordem vale até 22 de maio, mas o prazo pode ser prorrogado dependendo de quando for fixada a data para o julgamento. Eles foram acusados de terrorismo e, se condenados, podem pegar prisão perpétua. Mais cedo, as autoridades disseram que os suspeitos eram cidadãos estrangeiros, mas não mencionaram sua nacionalidade. No total, as autoridades russas informaram a detenção de 11 pessoas, 4 das quais alegadamente realizaram o ataque ao Crocus City Hall, deixando 137 mortos e mais de 180 feridos. De acordo com a imprensa russa e um deputado, alguns dos suspeitos vêm do Tajiquistão, uma ex-república soviética de maioria muçulmana localizada na Ásia Central e no vizinho Afeganistão. O massacre foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, mas as autoridades russas apontam para uma pista ucraniana, alegando que os criminosos tentaram fugir para a Ucrânia, onde supostamente tinham contatos. Kiev nega qualquer envolvimento no ataque, o mais mortal da Rússia desde o início dos anos 2000. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, inabilitada a concorrer às eleições contra o presidente Nicolás Maduro, anunciou a candidata que irá substituí-la na corrida eleitoral, Corina Iores, professora universitária e também filósofa. A notícia aconteceu 2 dias depois do Ministério Público emitir 9 mandatos de prisão contra dirigentes do partido de Maria Corina, o Vem Venezuela, pelo suposto planejamento de ações desestabilizadoras no país. A oposição venezuelana denunciou neste sábado um bloqueio no site da autoridade eleitoral que a impede de inscrever Corina Iores para as eleições presidenciais de julho. O período de inscrição das candidaturas começou na quinta-feira e vai até a próxima segunda-feira. A filósofa e professora universitária foi definida como substituta da líder opositora Maria Corina Machado. Apesar de vencer as primárias da Plataforma Unitária Democrática, que reúne os principais partidos da oposição, ela foi inabilitada por 15 anos a ocupar cargos públicos. No caso de Maria Corina, como ela não podia, então ela levantou a mão para a dona Corina, que é uma senhora bem preparada, com currículo forte. E eu digo que estamos no caminho certo. Nenhum candidato se sustenta, nenhum candidato tem chance com o presidente Nicolás Maduro.
As candidaturas são apresentadas em um sistema automatizado do Conselho Nacional Eleitoral, que a oposição denuncia não ter acesso. Mesmo a apresentação da candidatura não garante um lugar na cédula de votação. O CNE pode rejeitar a candidatura sem direito a apresentar outro nome em substituição. Agora é hora de esporte de boa notícia. Faltando 10 minutos para acabar o jogo, o atacante Endrick fez bonito, marcou e garantiu a vitória do Brasil, que venceu a Inglaterra depois de um empate e 3 derrotas. Estreia com o pé direito no comando da seleção brasileira. O treinador Dorival Júnior conseguiu sua primeira vitória neste sábado contra a Inglaterra, no histórico estádio de Wembley, em Londres. O gol da partida veio aos 35 minutos do segundo tempo, dos pés de Endrick, a jovem estrela de 17 anos do Palmeiras e já negociado com o Real Madrid. Em um contra-ataque, Vinícius Júnior recebeu um bom lançamento de Andréas Pereira, avançou, finalizou e a bola sobrou livre para o futuro companheiro no time espanhol. Este é o seu primeiro gol pela seleção em sua terceira partida com a Canarinho. O resultado fez jus aos méritos do Brasil, que criou chances mais perigosas, principalmente nos contra-ataques. O triunfo encerra uma incômoda sequência de 4 jogos sem vitória do Brasil. A seleção brasileira vai enfrentar na terça-feira em Madrid a Espanha, que perdeu na sexta-feira por 1-0 para a Colômbia em outro amistoso. E neste final de semana, no dia 23 de março, o programa SOS da Fé completou 4 anos de existência. Um projeto criado pelo missionário R.R. Soares para manter viva a palavra de Deus e a fé no momento mais crítico da pandemia. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Março de 2020. A Organização Mundial da Saúde decretava pandemia de Covid-19. Naquele momento, o mundo era impactado por dúvidas, incertezas e medo. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Empresas foram fechadas, escolas baixaram as portas e até as igrejas tiveram de interromper suas atividades. A ordem para todos era ficar em casa. Mas mesmo impedida de abrir as portas, a Igreja Internacional da Graça de Deus não podia parar. E para continuar levando a palavra e alimentando a fé no momento em que o mundo temia o amanhã, foi que o missionário R.R. Soares teve a inspiração de criar o SOS da Fé. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando aqui pela RIT um programa que está programado para durar 4 horas e meia. Também nesse período difícil pelo qual a nossa pátria está passando, nós temos que dedicar um tempo maior para conversar com os nossos amigos, com as pessoas que nos assistem em qualquer lugar do país, dar um abraço para aquele pessoal da Romênia que está também participando conosco, o pessoal do mundo latino que fala espanhol. Ali, o desespero que dominava o mundo já começava a dar lugar à esperança. Eu convido você a continuar comigo, a crer que hoje o eterno Deus pode lhe abençoar e vai lhe abençoar. Enquanto a mídia noticiava diariamente o número de infectados pelo coronavírus, o SOS da Fé trazia o placar da vida, com testemunhos de pessoas curadas da doença ainda pouco conhecida, através da fé. Eu creio em Jesus de Nazaré que Ele pode curar você, transformar, mudar a sua vida por completo. O programa, que começou com o missionário, ganhou o apoio dos pastores Jaime de Amorim Campos e Michael Marques, além das pastoras Yara Oliveira e Thaís Benevente. Hoje nós estamos com um cenário de igrejas fechadas em todo o Brasil, nos impedindo de pregar a palavra a todas as mulheres, mas isso não impede que a gente leve a elas as boas novas. Para dar esperança para você que já estava sem esperança, para fazer uma nova história, né? Escrever uma nova história para você e os seus familiares. O Senhor é Deus para mudar histórias. O Senhor é Deus para mudar situações. O Senhor é Deus para fazer até mais do que pedimos ou pensamos. Eu declaro agora a tua bênção sobre cada partícula desta água. Como diz o pastor Jaime de Amorim Campos, coloca o fogo nesta água, em nome de Jesus. Um programa totalmente dedicado ao louvor e adoração a Deus.
O projeto que nasceu para confortar corações durante a pandemia seguiu em frente e continua até os dias de hoje. Na época da pandemia, ninguém tinha palavra e o missionário foi para a televisão de 6 às 10h30, de 18 até as 22h30, com a palavra levantando as pessoas. E continua aí o SOS da Fé, abençoando, salvando vidas, libertando vidas. O SOS é uma bênção. São 4 anos vivendo milagres, vivendo maravilhas. O problema só mudou de nome, mas os problemas continuam. E o SOS da Fé vem ali de segunda a segunda-feira, trazendo a boa mensagem de Cristo. Para mim é um privilégio, uma honra fazer parte da obra de Deus e participar desse crescimento para o reino de Deus. São lindos testemunhos que eu recebi ao longo desses 4 anos e que assim permaneça em nome de Jesus. Tua luz me revela os meus erros, eu achava comuns. E que tal aproveitarmos o nosso restinho de tempo para darmos um passeio até a Itália? Com a ajuda, é claro, da nossa tecnologia, vamos ver algumas imagens na Piazza della Signoria, a praça central de Florença. O local, que é sede do Poder Civil com o Palácio Vecchio, também é o coração social da cidade. Muitos turistas e moradores, é claro, passeiam por essa praça constantemente, inclusive para relaxar, reencontrar amigos. A gente observa carruagens no centro dessa praça que deixam, claro, uma das atrações, um dos passeios que os turistas têm a fazer por lá. Apesar de gerar, é claro, muita polêmica, afinal, para alguns moradores já passou do tempo desse tipo de transporte ser abolido. Bom, é sempre bom saber o que essas pessoas estão fazendo por lá, estão fazendo por esse mundão afora. E pelo fuso horário de Florença, gente, agora são meio-dia, agora é meio-dia e 55 minutinhos, já que eles estão 4 horinhas à nossa frente. Imagino que muitos estejam a passeio, algumas pessoas podem estar indo para o trabalho ou até procurando um lugarzinho para almoçar, não é? Meio-dia? E assim a gente encerra o nosso Jornal da Manhã. Daqui a pouco, Juliana Dariva chega com mais notícias para você às 10 horas da manhã e eu retorno à 1 da tarde com o balanço com as informações que estão com relevância no Brasil e no mundo. Até lá!